Pessoal, vamos dar um pouquinho de assunto aqui. Justamente quando se completam 7 anos da tragédia da Vale no rompimento da barragem Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, na região aqui metropolitana de Belo Horizonte, que matou 272 pessoas, uma estrutura também da Vale se rompeu na manhã deste domingo em Congonhas, na região central de Minas. A água que saiu da barragem não foi em grande quantidade e não gerou grandes problemas. Na tragédia de Brumadinho, que durou cerca de 2.558 dias, desde janeiro de 2019, o Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais encerrou as buscas pelas vítimas nesse domingo. Também foi concluída a vistoria de todo o rejeito referente ao desastre. William Travasso, tem duas coisas aí para a gente debater, né? Todas as duas coisas envolvem a Vale. Primeiro, essa questão, eles não estão chamando de rompimento, né? Eles estão chamando de transbordamento de um dique, de uma estrutura lá da Vale, e também o fim das buscas pelos corpos lá em Brumadinho, tragédia também provocada pela Vale. E aí eu volto em Paracatu e a minha provocação em cima do Nicolas. Sabe por quê, Júnior? Quando você pega a 040 e vai em direção a Congonhas, Conselheiro Lafayette, você vê o poder, né, dessas mineradoras e o como elas estão avançando. Você passa na Serra da Moeda, você passa, né, ali pelo Viaduto das Almas, você tem um cenário que fala assim, cara, estão destruindo tudo, né? Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Mas está gerando muita grana. E o impacto ambiental? O senhor prefeito de Congonhas, Anderson Cabido, foi no local dizendo o seguinte, essa água atingiu o córrego que vai dar acesso ao Rio Goiabeiras, que passa no meio da cidade lá de Congonhas e com o risco de chegar no Rio Maranhão. Aí eu fico pensando, e agora qual é a maneira da gente recuperar isso? É grana? A gente sempre vai falar de grana, porque o que eu ouço aqui o tempo inteiro é isso, a reparação dos danos em dinheiro, as vidas por dinheiro, é só isso que eu ouço. Enquanto nós observamos a topografia mudar, a imagem de Minas Gerais está mudando ao longo dos anos. Você vê montanhas que não existiam, passam a existir porque começa a acumular os resíduos dessas mineradoras. Em outro lado, onde tinha montanha não tem mais, tem um buraco. E tá tudo bem, a gente resolve isso com dinheiro. Tá bom. Olha só, as empresas, né, enviaram nota aí, Tatiá, eu vou separar um tempinho aqui para ler na íntegra, né, o que elas disseram. Por exemplo, a nota da Vale. A Vale esclarece que na madrugada desse domingo houve um extravasamento de água com sedimentos de uma cava da mina de Fábrica em Ouro Preto. O fluxo alcançou algumas áreas de uma empresa. Pessoas e a comunidade da região não foram afetadas. Como é de praxe, ainda segue a nota, nessas situações, a Vale já comunicou os órgãos competentes e prioriza a proteção das pessoas, comunidades e meio ambiente. As causas do extravasamento de água estão sendo apuradas. A Vale reforça ainda, segundo a nota, que o ocorrido não tem qualquer relação com as barragens da empresa na região, que seguem sem alterações nas suas condições de estabilidade e segurança e também monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já a CSN Mineração disse o seguinte: na madrugada de hoje, está falando de ontem, né, de domingo, houve uma ocorrência em uma cava pertencente à mineradora Vale, o que provocou um alagamento de áreas na unidade Pires, em Ouro Preto, de propriedade da CSN Mineração, incluindo o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, área de embarque, entre outras áreas e atividades. Importante ressaltar que todas as estruturas de contenção de sedimentos da CSN Mineração estão operando normalmente. A CSN Mineração, segundo a nota, informa que, desde o primeiro momento, acompanha a situação de forma permanente para que as autoridades competentes também todas já estão comunicadas. Bortoleto, queria dar o lado das empresas também para a gente fazer o bom jornalismo, mas queria te ouvir sobre isso tudo, sobre esse transbordamento ou extravasamento que eles chamam e também o fim das buscas lá em Brumadinho. Júnior, foi bom você ler a nota, porque eu ia comentar exatamente sobre isso, porque extravasamento não é rompimento não é transbordo, são situações diferentes. E também lembrar à população duas coisas. Primeiro, a gestão da Vale hoje não é a gestão da Vale da tragédia de Brumadinho. Nós estamos falando de outra formação de conselho de direção executiva. E quem analisa os balanços, outro ponto, quem analisa os balanços da Vale consegue perceber nitidamente a mudança radical no conceito de segurança e ESG da Vale nos últimos anos. É óbvio
que fatalidades não se controlam ao máximo. Quem pode se dizer, ou qual setor da economia pode se dizer 100% seguro sobre qualquer tipo de aspecto? Reparações como as que foram feitas foi o que foi possível. Eu fui um grande crítico, inclusive, à época na gestão da Vale, sobre o que aconteceu em Brumadinho, mas eu não posso hoje, com os números que tem, com o que ocorreu e já analisando tudo que a Vale vem fazendo de mudança na sua gestão, dizer que isso aqui é um ato de descaso ou um ato de não comprometimento da Vale com as pessoas, com o ESG, com segurança. E aí, Eduardo, mais um extravasamento que chama o negócio, né? Diz que tem diferenças, mas vamos lá. Eu vou extravasar um sentimento aqui, que embora respeite todas as ponderações do nobre Bortoleto, e concorde, a situação hoje não é aquela, esse extravasamento de ontem foi uma lembrança de que há 7 anos cometeram um crime gravíssimo e que ninguém foi punido. Construíram um restaurante debaixo de uma represa para que os próprios funcionários morressem. Eduardo, mas não foi assim, não foi porque durante a investigação houve planilha dizendo que eles tinham calculado quanto que seria a indenização das pessoas caso houvesse um rompimento. Então, ótimo que os dias de hoje já não são tão angustiantes no que toca à prevenção quanto os de antigamente. Mas aquela tragédia, assim como a de Mariana, não pode ficar sem ninguém na cadeia, Júlio. Isso é falta de respeito com a memória de 270 pessoas, 2 senhoras grávidas, que morreram sem entender por quê. Isso é falta de respeito com a prefeita de Martinho Campos, que ontem publicou uma carta maravilhosa ao filho morto naquele desastre. E falta de respeito com as famílias de 2 pessoas cujos restos mortais, ou segmentos, como a gente costuma dizer, sequer foram encontrados. Aquele extravasamento de ontem foi uma lembrança de que até mesmo a tolerância tem limites. O extravasamento é de indignação. É isso? Mas eu tenho que fazer uma provocação a você que está me ouvindo. Entra no mapa e vê lá a cidade, né, de Congonhas, procura essa mina, né, onde aconteceu isso. Vê lá que do ladinho, entre uma coisa e outra, você tem o Parque Ecológico da Cachoeira e procura uma estrada, a MG 442, que vai para Belo Vale e vai até o Pico da Bandeira, ou Pico Bandeira, e você vai ver como aquele cenário está hoje e qual é o impacto de uma mineradora numa região. Olha só, pessoal, após os debates sobre mineração e energia, o Elos e Itatiaia inicia um novo ciclo. Diga, Eduardo. Eu falei Martinho Campos, Mário Campos, que é um município que fica ali pertinho de Sazeda e próximo ao episódio de Brumadinho. Prefeito de Mário Campos. Eu recomendo a quem não viu, dá uma olhada no site da Itatiaia, a carta dela. É emocionante.